omnes sancti sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 7 de dezembro, a Igreja celebra com muita alegria Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Ambrósio nasceu no ano de 399. O seu pai era o governador da Gália, mas morreu muito cedo. A sua mãe, ficando viúva, pega os seus filhos e vai para a cidade de Roma. A irmã de Santo Ambrósio, Marcelina, torna-se religiosa, e o seu irmão mais velho, Sátiro, depois de exercer grandes cargos no Estado, vem a falecer. Ambrósio segue a carreira de diplomata, uma carreira bastante comum na sua família. Ambrósio, desde criança, aprendeu a cultivar as virtudes cívicas e morais, e também exerceu a função de governador de diversas cidades, estudando também direito antes de estudar teologia. A mãe de Santo Ambrósio era uma fervorosa cristã, tanto é que o Papa Libério era conhecido da sua mãe, amigo da família, a ponto de frequentar a casa de Santo Ambrósio. A sua irmã Marcelina recebeu o hábito das mãos do próprio Papa. Santo Ambrósio admirava muito o Papa Libério, a ponto de querer imitá-lo em muitas situações da sua vida. Com a morte do bispo de Milão, Ariano, Santo Ambrósio vai até a eleição do novo bispo. Quando ele chega lá, uma criança aclama: "Ambrósio bispo!" E o clero e o povo todos gostaram dessa ideia, e todos por aclamação elegeram Ambrósio bispo. Porém, ele ainda tinha um problema. Ele ainda era catecúmeno, não era batizado. E existia leis na igreja que impediam um não batizado de se tornar bispo. Porém, o Papa Libério e também o imperador gostaram da ideia de Ambrósio tornar-se bispo. Por isso ele foi batizado e ordenado bispo de Milão. Ambrósio resistiu à eleição de bispo, não queria aceitar. Porém, devido à insistência do povo e o aval do Papa, ele percebe nisso a voz de Deus e aceita com bom grado a missão que o Senhor lhe confiava. Tudo isso aconteceu no ano de 374. Como bispo, Santo Ambrósio exerceu a sua habilidade em administrar e organizar, e assim ele teve a oportunidade de organizar a Igreja de Milão. Santo Ambrósio, devido à sua eloquência e também aos seus ensinamentos e à sua atuação na Igreja, ele mereceu o título de grande doutor e padre do cristianismo do Ocidente. Santo Ambrósio, mesmo como bispo, exercia sua missão política, e a sua figura ficou marcada depois que ele deu uma penitência pública ao imperador, que consentiu que invadisse a cidade de Tessalônica, resultando a morte de muitas pessoas. A imperadora Justina queria restituir o culto e também recolocar a imagem da deusa Vitória em Milão. Santo Ambrósio se opôs a esta decisão da imperatriz, algo que fez com que ele fosse perseguido por ela até o fim da sua vida. Santo Ambrósio, como homem de Deus, partilhou todos os seus bens com os pobres e os doentes. Ele jejuava e era um homem de profunda oração e também de grande estudo. Ele era muito eloquente. Santo Agostinho se converteu a partir das pregações de Santo Ambrósio. Também é bem conhecida a grande admiração que Santa Mônica tinha por Santo Ambrósio, que levou Santo Agostinho a conhecê-lo. Santo Ambrósio deixou muitos escritos, e num deles ele fala assim: "Cristo é tudo para nós. Se desejares curar as tuas feridas, Ele é médico. Se estás angustiado pelo ardor da febre, Ele é a fonte. Se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça. Se precisas de ajuda, Ele é poder. Se tens medo da morte, Ele é a vida. Se desejas o paraíso, Ele é o caminho. Se tens horror às trevas, Ele é a luz. Se estás em busca de comida, Ele é alimento." Santo Ambrósio morreu no ano de 397 com 60 anos de idade e 23 de serviços dedicados à Igreja de Milão. Quando ele estava no seu leito de morte, ele disse: "Não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom." Como foi importante a figura de Santo Ambrósio na história da Igreja.
Importante porque ele soube indicar a Cristo o caminho, verdade e vida. Não teve medo de anunciar e não teve medo de amar Jesus com todo o seu coração. Vamos pedir hoje, pela intercessão de Santo Ambrósio, que ele nos ajude a amar Jesus com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E assim vamos descobrir que não existe vida fora de Jesus Cristo. Então oremos nesse dia pedindo a intercessão de Santo Ambrósio. Senhor Jesus, nós temos sede e por isso vamos a Ti, porque Tu és a fonte. Nós temos fome e por isso vamos a Ti, porque Tu és o nosso alimento. Dai-nos a graça, Senhor, de Te buscar com todo o ardor que buscou Santo Ambrósio. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração e com todo o nosso ser Te amar, como fez Santo Ambrósio. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de não termos medo de falar de Ti, mas dai-nos também, Senhor, a graça de Te amar profundamente através da oração, do jejum e da penitência, tão vivido na vida de Santo Ambrósio. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender que não existe outra esperança e nem outro caminho além de Ti, Senhor. Nós cremos em Ti e pedimos a graça de crer como Santo Ambrósio acreditou. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e muito obrigado por saber, através de Santo Ambrósio hoje, que o Senhor é bom. Muito obrigado. Louvado seja o Teu santo nome pelo grande testemunho de Santo Ambrósio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Ambrósio, rogai por nós.